conversar aqui com o Rodrigo, que já eu vou pedir a ele para se apresentar, que foi um ex-aluno que eu gosto muito, que morre de medo de mim. Tudo que eu mostro para ele, ele faz igual os felinos. Felinos, quando vão se alimentar, cheira comida antes, para ter certeza que aquilo é comida. Então, eu gostaria que vocês conhecessem o antes e o depois do Rodrigo ter me conhecido e o que eu pude interferir na vida profissional dele. Muito bem, Rodrigo, muito bem-vindo a essa conversa aqui. Eu gostaria que você se apresentasse aí para quem conhece, para quem não conhece a gente, para qualquer um. Tá? Conta um pouquinho de quem você é e um pouquinho da sua história. Bom, eu me chamo Rodrigo Marvila do Nascimento, sou graduado em fisioterapia, tenho 45 anos de idade, já tenho uma bagagem legal na fisioterapia, formado na Universidade de Estácio de Sá, sou proprietário de uma clínica aqui na cidade de Rio das Ostras, região dos Lagos. Mais ou menos isso aí, professor. Pô, só isso? Pô, o cara foi Só isso. professor, foi monitor de um dos caras mais Professor. exigentes da histologia do Rio de Janeiro, um dos caras mais encrenqueiros do mundo, e tu não vai falar dele? É verdade. Fui monitor de histologia do professor Severo de Paoli, onde tive o prazer de trabalhar nos campos R9, o campus Axe. Também trabalhei como monitor também nos campos ali da Grande do Meia, né? Tia das Cruz, Nova Iguaçu e Nova Friburgo também. Também fui monitor de anatomia, no tempo que eu fui graduado, na graduação, né? Fui monitor de anatomia e histologia. Tanto com o professor Paoli na histologia e o professor Marco Aurélio Zambuja, Valéria Toster na anatomia, né? Professor André Fabel. Então, quando a gente fala que foi monitor, eu sou contra concurso de monitoria. Quando a gente precisa de um monitor, normalmente o professor convida um ex-aluno para ser monitor, porque Foi o meu caso, né? precisa ter uma afinidade, né? Precisa ter uma empatia entre o professor e o monitor desse professor. Eu cansei de falar nas instituições que eu trabalhei que eu não quero um monitor concursado. Eu quero um monitor que eu possa convidar, que eu possa me dar muito bem com ele, que a família dele se dê bem comigo, porque isso é um processo de alavancagem. Então, às vezes, você tem um concursado chato para chuchu que chega para nós e diz: Olha, está no meu horário, né? Normalmente, quando a coisa é diferente, não existe isso. Existe o entrosamento perfeito, né? Que aconteceu isso com você e o Paoli, comigo e com outros professores que tu se esqueceu. A tua memória não está muito boa. Não, tem sim, tem outros professores, com certeza. Aí eu gostaria que você contasse a história para quem está aqui, porque eu sei, né? Essa gente gostaria de saber como é que você me conheceu. Então, professor, eu, quando eu estava me graduando no campus Axe, na Barra da Tijuca, eu me matriculava no horário da tarde e estudava à noite. Então, tipo assim, eu me matriculava no horário da tarde e estudava à noite. Eu combinava com os professores, porque a tarde era mais barato, a noite era um pouco mais puxada, e eu não tinha uma condição financeira de estar pagando as mensalidades do horário da noite. E também porque eu trabalhava em construção civil naquela época. E eu conheci um professor, um cara quieto pra caramba, chamado Tom Freitas. Foi meu professor. E, tipo assim, pô, de todos os professores, eu fiquei encantado com aquele professor, o que ele fazia, né? Aí eu fui, conversei com ele, né? Ele falou assim: rapaz, você tem que conhecer o professor que me ensinou o que eu sei fazer. Professor Henrique. Professor Henrique.
Aí eu falei, cara, então vou lá conhecer ele, ó. Se eu vou falar com ele, você procura com ele de manhã lá e conversa com ele. E assim, Tom fez, e eu procurei você lá naquela cantina do português, lembra, seu Olavo? A cantina do português, que o pano que secava o pano que secava o balcão era o mesmo que secava o prato, o copo. É. E aí, eu cheguei lá, você estava sentado em uma das cadeiras, cheio, com os alunos em volta, tal, pá. Eu não sei se você vai se lembrar dessa conversa. Não sei, mas eu guardo ela com muito carinho. Eu cheguei para você e falei assim, professor, eu A sou aluno do máquina de Tom. Coca-Cola. Isso, garoto, isso aí. Aí eu cheguei para você e falei, professor, sou aluno do professor Tom, vi lá as coisas que ele sabe fazer, ele falou que foi você que ensinou a ele. Porque, tipo assim, eu na graduação, eu tive muitos professores doutor, PhD, mas professores que colocaram as mãos em paciente, em aulas práticas e resolviam o problema de parente, de paciente, de colega de paciente, foram poucos. Então, quando eu vi o Tom fazer aquilo em sala de aula, ele teve a humildade de falar assim: olha, procura o cara que me ensinou, mandou eu procurar você. E assim eu fiz. E eu cheguei lá, conversei, expliquei a minha situação para você, falei que eu não tinha condição financeira de pagar os custos, que era um pouco puxado na época para mim. E aí você me pediu para comprar uma lata de Coca-Cola. Só que eu não tinha R$ 1 no bolso naquele dia. Eu não tinha R$ 1 no bolso. Aí você foi, falou assim, você foi, levantou, na entrada do bloco B, você deve recordar muito bem, tinha uma máquina de Coca-Cola. Aí você foi lá, botou a moeda, pegou a Coca-Cola e você me deu a Coca-Cola. E você falou, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, depois você me dá, depois você me paga essa Coca-Cola. Ou seja, você me deu o curso naquela conversa para depois eu te pagar. Na verdade, quem conhece a nossa história sabe que eu nunca paguei nada, né? Assim, só com trabalho, com a amizade. E você me convidou, era véspera, não sei se era carnaval, professor. Eu acho que era carnaval. Um Carnaval. curso que perdeu em Copacabana. Em Carnaval. Copacabana, isso. Eu não sei se foi carnaval, se foi véspera de carnaval. Eu sei que era na semana de um feriado muito grande. Eu recordo que era carnaval, só que tem bastante tempo isso. E ali eu fui. Você marcou um horário comigo. O curso era de uma academia muito doida. Era uma academia, né? Academia do Rodney, de Isso, era uma Taekwondo. academia. Você marcou comigo o horário, eu cheguei lá, a gente ajeitou as marcas, tal, tal. E ali eu tive o privilégio de começar o primeiro curso com você. Foi em Copacabana. Agora, eu não me recordo se eu acho que o curso foi manipulação. Não sei se foi crochetagem ou manipulação. Acho que foi manipulação. Foi manipulação. Foi manipulação que começou num feriadão assim. Eu não me Foi um lembro feriado agora, grande. começou na Semana Santa, ou começou num feriado de carnaval, começou Isso. num feriadão e depois foi embora. Era toda Foi um semana de feriado grande. tarde. Isso. E ali a gente começou. E ali eu comecei a conhecer não vou dizer assim, o professor Henrique, né? Ali eu comecei a conhecer o ser humano Henrique Bongart. E eu vi que eu me emociono quando eu falo disso, porque eu tive muitos professores que sempre nos colocou abaixo, né? O aluno sempre abaixo. E você foi um cara que sempre colocou os seus alunos na sua altura, né? Não sei qual é a impressão de outros alunos, na brincadeira, na sacanagem, nas piadas, mas sempre levando um assunto sério, você se igualava o aluno, ou melhor, fazia o aluno se igualar a você. Isso foi uma coisa muito que me impactou muito, né? Aquela coisa de você pegar a mão do paciente e falar perdão, que o aluno é capaz de fazer aquilo. Você falava assim, a diferença minha para vocês é que eu aprendi primeiro, né? Isso me deu uma coragem, poxa, um cara top de linha, um cara com a bagagem que o professor Henrique tinha e tem até hoje, já somou bastante a bagagem. Chegar para mim, na época, entre aspas, um Zé Ninguém, começando,
chegar para mim e falar a diferença minha para um cara desse é que ele aprendeu primeiro. Isso aí foi uma coisa que eu guardo até hoje. E que eu até passo para meus alunos. Ó, a diferença minha para você é que eu aprendi primeiro. Isso aí foi uma lição de vida para mim, assim, fora extraordinária. Porque, cara, conhecer, ó, eu sei que tem muitos que conhecem você, professor Henrique, mas você não tem idade para ser meu pai, que você é um cara novo ainda, eu tô com 45 anos. Você não foi, para complementar, você não foi um professor para mim. Você não foi um professor. Você foi um amigo que me acolheu. Eu concluí minha faculdade porque você, depois que eu virei eu fui lá aprender o curso, que você me deu a oportunidade de trabalhar com você, né, trilhando os passos, carregando máquina, fazendo aquelas coisas. Eu comecei a morar em uma do seu apartamento, não pagava aluguel, e aí aquele peso começou a sair, ainda você ainda pagava para eu aprender. Isso aí foi. Poderia ficar aqui a tarde inteira falando do ser humano Henrique. Como professor, eu não tenho nem palavras para falar. Isso aí foi assim que a gente começou a nossa amizade, a nossa jornada profissional. Depois eu vou ligar para o Tom para ele se lembrar. Tá, ele Eu lembra assim, eu gosto falo com ele. muito, eu gosto muito dele. Ele está lá nos Estados Unidos, e até outro dia indiquei um paciente para ele, que o paciente entrou em contato comigo. Ele disse, pô, nós estamos muito longe, eu vou indicar uma pessoa aí perto. Aí deve ter dado o jeito dele, porque não teve reclamação e ele não me ligou, é sinal que a coisa foi para frente. Show de bola. Dentro dessa história toda, você se consegue relacionar qual foram os cursos que você fez comigo? Você se lembra deles? Poxa, professor. Não, não pode olhar Olha, para trás, que eu daqui eu estou vendo. eu fui na minha parede aqui, mas, professor, Eu quero ver se a memória está boa. olha, a gente começou com manipulação articular, fomos para crochetagem, que é um. Todos são brilhantes, mas a crochetagem, até hoje, ela surpreende a gente, porque eu costumo dizer que tudo que a gente tenta com outras coisas que não deu certo, a crochetagem vai, vai finalizar e vai resolver o problema do paciente, né? Então, crochetagem, depois imobilização neural, a massagem transversa profunda, aquele que o professor, aquele dos pontos, né? Eu esqueci como era o nome do curso na época, Ponto gatilho, bota o gatilho, mas tinha um outro nome, né? Que trigger vocês. point, trigger Trigger point. point, o trigger point. Tinha o curso de massoterapia, que é extraordinário, a drenagem linfática com a professora Isis, a inelastroterapia, que eu utilizo até hoje, É para eu continuar utilizo usando. É e para continuar surpreende, tá? usando. E O surpreende. que acontece? A veia continua sendo veia, o linfático continua sendo linfático. Outro dia eu estava falando sobre fisiologia, tratamento acelerado e todo mundo muito agitado. A fisiologia de uma pessoa de hoje, como nós, ela é a mesma fisiologia de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral, de Napoleão. Não mudou nada. Só o que Isso mudou aí. foi o ar, que mudou a alimentação, mudou a água, né? Eles não Isso. bebiam Coca-Cola, né? Não tomavam remédios como a gente toma, mas a fisiologia continua. Então não dá para acelerar de uma forma tão violenta como o pessoal propõe, né? Ah, Então fiz o a curso de fabricação de inelastia, palmilhas. a inelastroterapia, ela continua sendo espetacular, porque a veia continua veia, o linfático continua linfático, o edema continua o edema, a dor continua a dor, só mudou a embalagem, mas é a mesma coisa. Isso aí. Muito bem. Crochetagem. Você falou a palavra mais importante, surpreendente. É surpreendente. Mesmo para mim, que tenho muita experiência, mesmo para vocês, que somando a experiência de vocês todos, vai dar muito mais experiência todo mundo junto, que é o que eu gosto é de juntar, né? Na sua experiência, a crochetagem te surpreende,
Porque uns dizem que faz milagre, outros, eu prefiro dizer, eu faço bruxaria, né? Milagre é um estágio acima, não estou perto disso ainda. A crochetagem ainda te surpreende? Ainda, professor, eu tenho um paciente de esclerose múltipla. O mais interessante nesse paciente, ele toma medicamentos caríssimos para relaxar a musculatura. O último remédio que ele tomou agora parece que custou, o último que ele fez em teste, custou quase R$ 800.000. Você tem uma ideia. Remédio em teste, medicamento em teste. E ele me manda mensagem, eu vou até pedir para ele fazer depois um vídeo, se ele quer, né, vou perguntar se ele quer fazer, se ele pode fazer, porque ele fala assim, Rodrigo, traz o gancho. Ele manda eu levar o gancho para ele. Porque ele, quando aí eu faço a crochetagem toda, a musculatura inferior, do membro inferior, quadríceps, região posterior, panturrilha, tendão de Aquiles. E ele fala que depois que faz a crochetagem, ele não relata que a musculatura ficou solta, ficou molinha. Ele fala que ele dorme bem, ele fica no dia seguinte bem. Né? Ele fala assim comigo assim, cara, agora ele está tomando cannabis, né? Ele faz as gotinhas dos cannabis. Ele fala assim, Rodrigo, quando acaba o meu cannabis aqui, a sensação da crochetagem é a mesma de quando eu tomo a cannabis. Isso não sou eu. Isso é o paciente que conhece o corpo dele. E aí, tipo assim, aí eu comento isso com alguns colegas, ele fala assim, pô, mas nada a ver a crochetagem na esfaciedade da esclerose múltipla e tal. Eu falei, cara, olha, eu prefiro ficar com o relato do meu paciente. Né? O cara chega para mim e fala, cara, eu fico 2, 3 dias bem depois. Né? Aí, bom, tem pessoas que falam, isso é a cabeça do cara. Não é. O cara conhece o corpo dele, é um engenheiro brilhante, cara, um estudioso. E ele, né, ele entra nas redes sociais para ver o gancho e fala, nossa, esse gancho não só me ajuda muita gente. Vou pedir para E, ele fazer um vídeo falando de como ele se sente pós-crochetagem. pô, legal. E ele é uma pessoa que não é fácil de ser convencido, né? Porque ele tem uma Não, não. formação, a gente não vai enrolar ele com facilidade, né? Quando você se sentou para fazer o curso de crochetagem, que tu sentou lá longe, atrás, embaixo da televisão, que eu me lembro, foi lá para. Acho que tu tinha até medo, tu sentou lá longe. Você esperava que o curso ia ser e ia te mostrar aquilo que você viu? Professor, eu confesso que quando eu conheci você, eu não que o que você faz não é científico, não é isso, né? Eu vim com aquela fantasia de publicações. É importante? É importante. As publicações, as pesquisas, né? As amostras, tudo isso é importante. Mas eu vinha com uma cabeça preparada, muito ali assim, não, tem que ter comprovação científica, se não tiver, não pode. Então, quando eu conheci você, eu conheci o outro lado daquilo que não está escrito, que hoje já tem bastante coisa escrita a respeito, mas na época não tinha, você sabe disso, não tinha. Então, eu conheci o lado daquilo que funciona, que não está nos livros. Então, para a gente que era treinado, para mim, que estava sendo treinado para ser um rato de laboratório, um iniciador científico, aquilo foi um choque muito grande. Confesso que eu ficava com alguma certa desconfiança, até começar a ouvir e começar a ver na prática. Eu mesmo fui um cara que experimentei a crochetagem no meu corpo, em lugares de dor que eu tinha há alguns anos, né? Da manipulação a gente poderia falar um monte aqui, né? Mas algumas dores que eu tinha de marretada na mão, e fazendo a raspagem com gancho naquele local, 3, 4, 5 dias, dores que eu sentia 6 meses foram embora. Meu irmão agora, que é pedreiro, tinha uma dor na mão de 3 anos, que às vezes você dava uma... Ele falava assim, cara, é algum ponto que dá que parece um alfinete, que o cara dava um grito, e um cara forte, sabe? E veio aqui, começou a fazer a crochetagem, fazer. Hoje, ele ensina lá onde ele mora, em Caparaó,
ele ensina todo mundo a pegar o cabinho da colher e fazer a raspagem. E ele falou que resolve o problema de um monte de gente lá. Então, quando eu comecei a ver a prática e com meus poucos conhecimentos que eu tinha na época, associar aquilo que eu estava vendo com a fisiologia, eu tive o prazer, a honra de ter algum trabalho publicado com você, com o professor Paoli, né? Que para mim foi assim, a minha monografia foi em cima disso, então para mim foi um privilégio muito grande. Até hoje, aquilo que eu vi na sala de aula é aquilo que eu trago para minha mente quando eu estou com um paciente deitado na maca. A Então, crochetagem é isso. então, o que eu te ensinei funciona. Muito, funciona muito. Na verdade, não só a crochetagem. Eu sou um fisioterapeuta que eu posso dizer que a teoria veio dos livros, mas a prática veio do Henrique. Tudo que eu É, faço, eu porque aprendi com você. eu ia te perguntar, mas você já contou parte da história, se quando você saiu do curso de crochetagem, com aquilo que eu mostrei, com aquelas demonstrações, com aqueles ensaios todos, se você saiu confiante para aplicar nos seus pacientes depois. Mas tu já disse que saiu meio desconfiado. Não, eu Espera entrei aí. desconfiado. Então, tu entrou desconfiado, ficou desconfiado, saiu desconfiado, mas comprovou a confiança depois. Isso é que Sim, às vezes fica mal escrito, né? Você saiu desconfiado, eu conheço você. Você saiu desconfiado, depois que aplicou, é que você comprovou particularmente a desconfiança, né? E sim. chegou aos comentários que chegou. Aí eu vou refazer a pergunta. Se alguém faz o curso hoje com a gente, ele pode sair confiante? Com certeza. E vou mais além, professor. Eu estou aqui na cidade de Rio das Ostras, é um pouco distante da capital, então aqui a gente não tem muita oferta de cursos, né? E aí hoje em dia está na moda esses cursos online, né? E sabe o que é interessante? Aí eu começo a assistir alguns cursos, referências, entre aspas, de alguns osteopatas, alguns professores conhecidos no Brasil afora. Professor, eu falo assim, ou eu estudei demais, né? Porque tudo que eu aprendi com você, que eu vejo lá na sala de comentário desses cursos, que às vezes eu participo, as pessoas falam, eu nunca ouvi falar nisso. Nossa, eu ouvi o Henrique falar isso lá em 2003 para mim, em 2004. E você está entendendo? Então, tipo assim, é encarceramento do nervo ciático. Outro dia eu participei de um curso, o cara falando trajetos em encarceramento. Cara, coisa que a gente não vê muito na graduação, quer dizer, entre aspas. Eu tive o privilégio de ter aula de piriforme com você, desses encarceramentos das regiões, qual a área, né, a topografia, a musculatura, aonde o nervo está passando, toda aquela anatomia. E eu vejo o pessoal formado, 5, 6 anos, falar que nunca ouviu. Aí eu falo assim, gente, o Alexandre, que é meu colega aqui na região, ele brinca comigo assim, caraca, Rodrigo, a melhor coisa que eu te conheci foi que você me levou até o professor Henrique, entendeu? Porque ele falou assim, eu conheci uma fitoterapia que outrora eu não conhecia. Ele é um fã seu, você sabe disso, né? O cara é um Ele é fã. legal. Entendeu? Então a gente vai trocando ali as informações, e a gente vê o que a gente aprendeu, o que eu aprendi lá. Claro, a gente tem que estar atualizando sempre. Mas não é nada diferente do que as pessoas estão mostrando agora, dizendo que é brilhante. A gente já viu isso no curso do Henrique. Então, o professor Henrique já mostrou antes para quem teve o prazer e o privilégio de estar num curso aí da Associação Brasileira de Crochetagem. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Quantos mil Sim. pacientes tu já atendeu? Olha, professor, sinceramente, eu atendo bastante, graças a Deus, mas não tem isso na minha cabeça ainda não. Eu ensinei a você e a muita gente a anotar, fazer prontuário, para no dia que eu perguntar quantos mil pacientes você já atendeu, você ter um número. E quando você estiver frequentando algum lugar que você esteja sentindo que o discurso está meio água com açúcar, meio nebuloso,
você perguntar quantos mil pacientes você já atendeu, porque aí você vai sentir se você está no lugar certo ou se você está no lugar perdendo tempo, né? Ah, Então, não deixa de um dia fazer uma revisão aí, nem que seja aproximada, para você poder dizer quantos mil pacientes você já atendeu, porque querendo ou não querendo, o volume foi bastante grande já, né? com certeza. Então, é muito importante a gente pensar em qualidade, mas também é muito importante a gente ter controle da quantidade. Eu aprendi isso com um cara chamado Hamid Sessin, que todo mundo ouve eu falando dele, que é um grande reumatologista, né, que foi ele que me ensinou a contar, né, foi ele que me ensinou a botar as coisas em ordem, né. Então, mais uma vez, eu recomendo a você e a todo mundo a registrar tudo aquilo que faz, que é para você ter noção daquilo que você já fez. Porque senão você fica, pô, não me lembro como é que é mesmo, aí perde um pouco a segurança do seu discurso, né? Porque você tendo certeza daquilo que você já fez, está medidinho ali, é indiscutível. O passado é indiscutível, né? Eu queria que você mandasse uma mensagem para quem não nos conhece, porque quem conhece, conhece. Para quem não nos conhece, ou então a quem vai nos conhecer um dia. Ok. Bom, eu guardo uma fala sua que diz assim: quando vocês ouvirem falar de determinado assunto, pega o avião, a bicicleta, o cavalo, a moto, o carro e vai até lá. Você recorda disso? Claro, Vai eu até faço lá isso e até vê o que hoje. estão falando. Isso. Então, o meu conselho, a minha mensagem para quem não conhece a Associação Brasileira de Crochetagem, os cursos do professor Henrique, que venham conhecer. Vocês vão se surpreender, entendeu? Se você nunca ouviu, se você está em dúvida, o curso do Henrique, será que é mais um curso? Porque hoje está na moda todo mundo anunciar curso nas mídias, nas redes sociais, né? Tem muita gente boa, mas também tem muita gente que cabe falar aqui. Se você está em dúvida se o curso vai valer a pena, se o seu investimento é um investimento que eu posso te garantir, um investimento. Eu posso falar de carteirinha, Rodrigo Marvila do Nascimento. Se eu não tivesse hoje, como fisioterapeuta, os cursos do professor Henrique, eu estaria ganhando o que o meu colega ganha aí de porcentagem em plano de saúde, não menosprezando os colegas, longe disso, mas com o que o Henrique me ensinou, isso aqui não é fantasia, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito sério, com o que o Henrique me ensinou, eu consegui construir a minha casa, o meu consultório, a minha piscina onde eu trabalho, todos os meus equipamentos, eu posso falar que eu comprei, não parcelado, tá, professor? Foi parcelado, não, ia, né? Com dinheiro que a crochetagem me trouxe o retorno, que a manipulação articular me trouxe o retorno, meu carrinho também com dinheiro. Então, tipo assim, sou muito feliz desses cursos. Eu me sinto profissional e um profissional que pode dar para o paciente a resolução, a solução daquilo que ele vem buscar. Faça o curso do professor Henrique. E vocês que conhecem já o curso, vocês sabem que vocês que conhecem, eu estou devendo uma visita ao professor Henrique, né? A vida é muito corrida aqui na cidade e tal. Não deixe também de sempre estar reciclando, sempre estar entrando em contato com o professor, nas dúvidas. É extraordinário. Te garanto, se você for conhecer o professor Henrique, te garanto que você vai querer morar lá onde ele dá o curso. Eu gosto de reforçar que eu dou garantia daquilo que eu ensino. Eu aprendi com o Enéas Carneiro que eu sou estudioso, eu não sou cientista, eu não sou pesquisador. E eu estudo até hoje para ensinar cada vez melhor, né? Porque eu pego o que eu estudo, confiro com a experiência, posso criticar ou aplaudir. Tem muita gente hoje que só critica, mas um dos meus grandes prazeres é aplaudir, é elogiar, né? Tem pessoas que se surpreendem
quando eu chego e elogio alguma coisa, porque pensam que eu só critico. Eu não, eu gosto de elogiar, né? Então, eu me coloco sempre à disposição, dou garantia daquilo que eu ensino, porque algumas pessoas saem de suas formações em geral e depois elas se sentem perdidas ou abandonadas. Ex-aluno meu não está perdido nem abandonado, ele sabe que tem um porto seguro, que ele pode voltar. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, que é aquilo que eu gosto. Se eu não puder ajudar, eu vou fazer o quê? Né? Pelo menos eu vou orientar, eu vou tentar dar uma mão para ele, para ver se a gente consegue se ajudar junto. Então, eu gosto de dizer certas coisas, eu escolhi fazer aquilo que eu faço, eu gosto daquilo que faço. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu gosto. Então, eu faço aquilo com gosto, não sinto dor nas costas, não fico cansado, não fico de mau humor. Às vezes eu perco a paciência, que todo mundo perde a paciência, Normal. né? É normal, pô, né? Qualquer É. um perde a paciência, mas não é uma coisa assim que possa ser incisiva ou possa ser traumatizante. Mas acontece. Mas eu estou sempre à disposição para ajudar todo mundo, para fazer cada vez mais, cada vez melhor, coisas legais, né? Eu queria agradecer a sua disponibilidade e o seu tempo aqui. Queria reforçar o convite, tu tem que aparecer aqui de vez em quando, mas avisa antes, não vem de surpresa, não vem de surpresa que da hora para outra tudo pode mudar. Então avisa antes que vai ser super legal. Professor, Sim. se você me permite, eu tive um caso aqui em Rio das Ostras há uns 2 anos atrás, mais ou menos. A esposa do meu sobrinho, a mãe dela é empresária aqui na cidade de muitos anos, e sofria com uma dor na região. Ela sentiu uma dor no cóccix. Ela não podia ficar sentada. Não podia ficar sentada de jeito nenhum. E ela foi especialista, foi osteopata em São Paulo, foi osteopata em Santa Catarina, foi osteopata na Ipanema, vários exames, né? Essa mulher, ela tirou 2 tumores no intestino, depois tirou algum tumor, teve que tirar o aparelho reprodutor, também teve, né, alguns tumores nessa região. E depois dessas cirurgias que ela fez pós o câncer, ela não conseguia ficar sentada. Ela amava andar de moto, não podia mais andar de moto, porque não podia ficar sentada. Ela não podia ficar 5 minutos sentada, 10 minutos sentada, ela já se sentia mal. E essa moça entrou na minha família, né, casou com meu sobrinho, e ela falou comigo: olha, eu tenho a mãe, minha mãe sente isso, tal, já levei ela em vários lugares, papapá, papapá, papapá. E ela veio um atendimento aqui, contou tudo que tinham feito, a osteopatia, aquela coisa toda. Eu fui excluindo tudo aquilo que fizeram, né? Não tem por que eu repetir aquilo que fizeram, né? E eu fui trabalhei a crochetagem nas cicatrizes dela. Uma das cicatrizes dela, ela tinha uma cicatriz que ia da região pubiana até próximo ao processo tifoide, em linha reta. E uma outra, ela tinha outras 2 oblíquas. Eu não sei por que o médico fez essa cirurgia. Inclusive, ela já tinha, antes dela ter o tumor, ela tinha passado por 2 lipoaspirações, né? E uma abdominoplastia. Depois veio o tumor, então estava, né, o tecido, vamos dizer assim, modo bem chulo, né, para as pessoas entenderem, o tecido estava todo bagunçado. E eu fiz a crochetagem nessa paciente. Eu fiz a crochetagem, isso no primeiro dia à noite, era uma terça-feira, 9 horas da noite, quando ela esteve aqui no consultório. E aí, eu fiz a crochetagem nela, e ela foi para casa, e ela me contou que naquela noite ela não dormiu, porque ela sentiu muita dor na região do cóccix. Mas ela não sentia dor deitada, ela só sentia sentada, então ela sentiu muita dor. E aí ela falou assim: poxa, aquele cara mexeu em alguma coisa aqui que eu estou sentindo no meu cóccix. Eu estou sentindo alguma coisa ficar latejando no meu cóccix.
foi no dia seguinte, ela acordou, foi para a empresa dela, ela tem uma rede de lojas aqui, e, e ela sentou para tomar um café. E ela sentou e ali ficou conversando com o pessoal da loja, com os funcionários, com a filha. Quando ela foi ver, ela já tinha passado de 30 minutos sentada. Ela falou: "Ah, minha dor foi embora." E ela disse que na noite anterior, quando ela começou a sentir esses comichões, entre aspas, assim, né, esse desconforto, ela não tomou remédio. Ela não quis tomar um remédio. E aí acabou que ela adormeceu no dia seguinte. E no dia seguinte ela ficou sentada, não sentiu nada. E ela voltou aqui. Voltou aqui e falou: "Olha, doutor, eu não sei o que você fez em mim, mas eu estou uma semana sem sentir dor no cóccix." E desde lá para cá, ela está sem essa dor. Voltou a andar de moto, voltou a fazer as caminhadas dela nas cachoeiras. E, professor, por incrível que pareça, é claro que eu repeti, não foi só uma única sessão, ela já aliviou bem, e eu continuei a liberação, onde tinha os pontos que eu senti que estava preso, tinha os pontos de aderência, aonde tinha aquelas fibrosas, eu comecei trabalhando, 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 né? Eu acho que no máximo dela, eu posso dizer para você, foi uns 6 atendimentos, no máximo, tem aqui a ficha dela, foi 6 atendimentos, e a mulher tá boa, ficou boa, acabou, não tem mais desconforto quando senta. Ó, a crochetagem bem aplicada na cicatriz. Cicatriz, a gente costuma dizer, cicatriz é o maior barato. Quanto mais violenta, quanto mais esquisita, quanto mais braba, mais a gente gosta. Porque cicatriz é aquilo que a gente vê. O estrago lá por dentro é que a gente não sabe onde é que foi parar. Provavelmente essas adaptações pós-cirúrgicas, essa amarração lá por dentro, né, que vai torcendo tudo lá por dentro, o ponto de ancoragem era a ponta do cóccix, onde se insere músculos pubococcígeo e isquiococcígeo, onde tudo estava sentado, onde o tumor provavelmente também estava aderido. E uma extração de tumor, mesmo o cirurgião fazendo cortes, tem momentos que ele tem que extrair, desprender tecido. E são agressões, né? Só que são agressões controladas, sob efeito de anestesia. Então, é um negócio que no dia não percebe, mas depois que cicatriza e aquilo ali tudo se adapta, pode ter um ponto de ancoragem de tensão. E essa tensão, dias, meses, ele vai irritando o ponto de contato e acaba doendo. O que você conseguiu fazer brilhantemente foi acomodar essas tensões excessivas. Isso aí. É. Então, quando chega, Ela chega tem uma rede de loja de quê? de fantasias. Ah, tá. Ela tinha uma rede de papelaria e hoje em dia a papelaria está bem coisa, hoje ela só tem uma rede de fantasia. Ela é a única pessoa aqui na região que vende fantasias. Talvez ela mesmo sendo a gestora, ela pegue peso, ela levante a coisa, arrasta a coisa, que faz bem fazer esforço, né? Até é interessante saber se ela está tendo alguma dificuldade na hora de fazer essas movimentações que chamam movimentação de carga. Quando a gente fala movimentação de carga, o pessoal pensa logo num container, mas não, uma pessoa dentro do seu negócio, ela faz movimentação de pequenas cargas se ela tem alguma dificuldade, que aí vai ser um É. fechamento assim espetacular. Parabéns pelo sucesso que você fez. Obrigado, professor. Você Muito sabe que bem, cada sim, sucesso meu é seu também. legal, legal. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Quando tiver uma bobeira, vem aqui, avisa antes, que a gente quer ver Tá. você aqui por perto, porque, né, a gente vai tentar continuar a vida fazendo cada vez coisas mais legais. Show de bola, professor. Até de repente. Até de repente. Um abraço.